Bom, agora eu posso explicar para você o que é. Ultimamente, virou moda falar sobre glúten, principalmente se ele faz bem ou mal para a saúde. Mas você sabe o que é o glúten? Ele está presente em grandes partes dos alimentos e ultimamente é visto como um vilão retirado da dieta de várias pessoas. Mas você pediu e hoje nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas sobre o glúten com a nossa querida colaboradora, minha sobrinha, nutricionista de primeira grandeza, Carolina Santos. E aí, bonitinha? Tudo bom, Rony? Tudo bom. Como é que você está? E aí, tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado mais uma vez por ter vindo, Carol. Imagina, para mim é sempre um prazer. Bom, essa história do glúten, Carol, grande parte dos alimentos, você vai no supermercado, não contém glúten ou contém glúten. Afinal, o que é glúten? Então, Rony, glúten é uma proteína presente em alimentos como o trigo, aveia, centeio e cevada, tá? E seus derivados também. Ela é uma proteína, né? Então, para algumas pessoas é uma proteína de difícil digestibilidade. E ela ativa o sistema imunológico, gerando algumas reações, alguns sinais e sintomas, enfim. Então, é o seguinte, esse alimento, na verdade, quando uma pessoa tem uma intolerância, chamada, né? É por falta ou porque tem uma pequena quantidade de uma enzima que digere a gliadina, que é uma substância que é presente, gliadina, que é uma substância presente no glúten e que a pessoa não consegue digerir adequadamente. Então isso pode ser, lógico, quando a pessoa tem intolerância, não é todo mundo que tem, né? E o glúten, ele é uma massa viscosa e elástica. E essa gliadina que eu comentei, ela é a principal fração proteica que vai gerar essas reações. Então, por isso, quando a pessoa tem uma intolerância, ela não tem uma enzima, ou falta, ou uma quantidade muito pequena, enfim, que acaba dando esse problema, que não digere adequadamente. Vamos imaginar que a pessoa não tem intolerância. O glúten, então, faz bem? Com certeza, não vai fazer mal, entendeu? Assim, Rony, não é para todo mundo isso, tá? Não é que o glúten faz mal ou bem. Isso depende da individualidade de cada um, da individualidade bioquímica, da genética, da parte digestiva. Depende. Tem pessoas que digerem bem e vão aceitar bem o glúten para sempre. Agora, tem pessoas, ou não, depende, mas tem pessoas que a pessoa não digere adequadamente por vários motivos e aí acaba desenvolvendo ou uma intolerância leve ao glúten ou uma doença celíaca, enfim, né? Tá. O que é doença celíaca? Que todo mundo que fala em glúten, logo a seguir fala da doença celíaca. O que é essa doença celíaca? Rony, a doença celíaca, ela é uma intolerância permanente ao glúten. Tá, então ela é permanente. A pessoa que tem doença celíaca, ela não pode mais comer o glúten, tá? Mas como é que vai saber se a pessoa tem ou não a doença? Então, Rony, aí é o seguinte, Espera passar mal? Então, na realidade é assim. Então, o que acontece? Ela é uma doença que ela leva a má absorção. Ela pode lesionar algumas microvilosidades intestinais que levam a má absorção nutricional. E alguns sinais e sintomas são diarreia crônica, esteatorreia, que é a gordura nas fezes, distensão abdominal. Essa é digamos, a doença celíaca clássica, muito comum em crianças, mas em adultos também pode acontecer, pode aparecer. Em adultos, quando a doença celíaca ela não é tratada, ela pode ter outros sintomas, alguns sintomas transitórios, sintomas extraintestinais. Então, além de apresentar a diarreia, ela pode estar alternando com obstipação intestinal, já é um pouco diferente, com o intestino mais preso. Ela pode ter uma anemia que não responde ao tratamento com ferro, por exemplo, que não está absorvendo adequadamente. Pode até desenvolver uma osteoporose bem antes da menopausa, então quer dizer, não está absorvendo nutrientes. Pode ter dores articulares, musculares, edema dos membros, né, inferiores, de extremidades. Então é séria coisa. Sim, tem alguns até relatos científicos mostrando que pode ter relação, por exemplo, com a hiperatividade, com uma elevação nos anticorpos antiperoxidase tiroidiana, então pode ter relação com isso. Pode ou não, não necessariamente que tenha essa relação, mas pode ter relação. Não são todos os casos, mas pode ter a relação. Então,
A doença celíaca é algo grave, sim, que se você for no seu médico, lógico, tem qualquer desses sintomas, procure o seu médico, né? Porque ele vai passar exames, testes sorológicos específicos, né? Então, tem alguns anticorpos para dosar, até fazer, se necessário, uma biópsia de intestino para avaliar a lesão de mucosa intestinal, no intestino delgado, também ele vai avaliar. Então, isso é com o médico que ele vai avaliar o diagnóstico, tá? Agora, vamos imaginar que a pessoa não tenha doença celíaca, mas tenha a intolerância, ou seja, a hipersensibilidade alimentar ao glúten. Como é que vai fazer? Então, Rony, é o seguinte, esses sintomas que eu comentei agora podem também estar presentes na intolerância, alergia alimentar a glúten, tá? Pode ter, sem necessariamente ter a doença celíaca diagnosticada. A pessoa não tem a doença celíaca, mas tem uma intolerância, uma alergia ao glúten. E essa alergia ao glúten ela é mediada por uma imunoglobulina tipo G, que ela é um anticorpo que o nosso corpo produz quando tem alergias tardias. Mas imunoglobulina não é uma coisa boa? Então, depende, né, Rony? No caso, quando ela está muito alta, sim. Tudo depende do nível. Quando ela está muito alta, é sinal que ela está respondendo, ela está, na verdade, produzindo um alto teor de imunoglobulina contra o alimento. Tá. E aí tem que fazer exames. Tem um teste, na verdade tem perfil alergênico, né? Perfil alergênico de alimentos que você mede, mediado por imunoglobulina tipo G. E aí é interessante fazer quando a pessoa tem alguns sinais e sintomas, ou enfim. Tem alguns relatos científicos também mostrando que tem algumas doenças autoimunes que também têm relação com alergia, intolerância a glúten. Não são todas, óbvio, não necessariamente sempre vai ter, mas pode ter. Então, aí por isso que vale realmente ir ao médico, né, pesquisar, fazer esses exames, é importante. A hipersensibilidade alimentar, a alergia a glúten, ela é transitória, Rony, ela não é, na verdade, é uma intolerância transitória, ela não é permanente como a doença celíaca. Tá. Então, quando a pessoa tem a alergia a glúten, ela vai eliminar, vai retirar o glúten da alimentação por um período, tá? Por uma média de pelo menos 30 dias, aí depende muito da pessoa de dessensibilizar, né? O tempo de dessensibilização de cada pessoa. Até melhorar os sintomas ou mesmo retirá-los, excluí-los, dependendo do sintoma, do sinal, não que vá curar o problema necessariamente, mas melhorar a qualidade de vida da pessoa. E a pessoa pode depois voltar a consumir. Lógico que quando retira o glúten, você vai substituir por alimentos de equivalências nutricional e energética também, para não ter problemas, né, com relação à alimentação, para não ficar aquém, nutrientes, enfim. Então, por isso que tem que ser sempre muito bem indicado por um nutricionista, uma alimentação, tem que ir ao médico fazer exames. Isso é super importante, não fazer dietas por conta. Isso é muito importante, né? Fim do mundo. Fazer dietas por conta, achar que tem, não. Vá ao médico, avalia, vá ao nutricionista, né, para fazer a dieta necessária para você, individualidade. Isso é super importante, sem dúvida nenhuma. Então, a individualidade bioquímica e a alimentação individualizada. Da mesma forma que para uma pessoa o glúten não faz nada, nenhum problema, para outra pode fazer. Então, cada um é cada um. Pode parecer uma missão impossível, mas eu estou vendo aqui um monte de alimentos e eu imagino que você tenha trazido isso para ilustrar a pauta, ou seja, me parece que existem alimentos que são indicados para quem tem a doença celíaca ou quem tem intolerância a glúten. Sim, então assim, Rony, quem tem a doença celíaca, no caso, não pode nem consumir a farinha de trigo integral, né? Nada de trigo, aveia, centeio, cevada ou seus derivados, o malte, por exemplo. Pergunta idiota agora, malte, centeio, cevada... Isso aí entra em composição de bebida destilada, por exemplo? Também não pode. Não pode, isso eu queria saber. Exatamente. Então, tudo que tem fração de glúten, a pessoa que tem a doença celíaca não pode consumir. Que aí é uísque, é vodka, essa coisa? Sim, exatamente, não pode. Tá. Então, aí por isso que tem que fazer as substituições que dá para se viver tranquilamente, quem tem doença celíaca sabe, né? Então, quando se bem tratada, bem orientada, acompanhada, consegue viver muito bem, mas lógico que tem que ter um bom acompanhamento multidisciplinar, né? Isso sem dúvida é muito importante. Isso aqui é... A gente tem, lógico, o arroz, né, que não tem glúten, o inhame, o cará. Isso aqui é a paixão da minha vida. Isso, inhame, os tubérculos, né? Inhame, são bem legais. Amo inhame, sabe? Inhame, ninguém né? liga para inhame. No Rio é comum. Aqui é comum, você né? fala inhame, o que é inhame, pô? Ué, é bem legal. Maravilhoso inhame. Isso, cozinhar, fazer sopa, o cará, né? Dá também para você fazer sopa, cozinhar, comer, enfim. A batata doce, que é muito legal também, né? Interessante. A batata inglesa, a mandioca, a farinha
farinha de mandioca, né? No caso, a tapioca também, né? Que a goma é uma delícia, gostosa, né? Diz que emagrece, é verdade? Mentira. Então, Rony, a tapioca, para deixá-la mais integralzinha, digamos, a gente pode misturar com amaranto, quinoa, para deixar o índice glicêmico um pouquinho mais baixo. Também é interessante e fica muito boa. É? Fica. Eu vi, sei lá, alguém que fez esses regimes malucos, dietas malucas, né? É, porque provavelmente deve ter tirado o glúten, é uma desinchou dessa, um pouco. Diz que melhorou com tapioca. Eu vou perguntar para a Carol. É que depende, às vezes ela é uma pessoa que tem uma intolerância a glúten, uma alergia a glúten e respondeu bem a uma alimentação sem o glúten, com menos glúten. Isso depende muito, Rony, de cada um. Não tem uma coisa ali que, de fato, não é regra. Não é regra, tá? Não. Então é muito relativo. Aqui no caso são os derivados do milho também, né? Fubá, aqui o amido de milho, aqui o amaranto, a quinoa, né? Que são super nutritivos, vários aminoácidos também, enfim. Ou seja, nem tudo está perdido para quem tem doença celíaca. E tem várias receitas ótimas de pães, então pães sem glúten, né? Lógico, tem padarias, Rony, que só fazem produtos sem glúten maravilhosos, bem legais para quem precisa, para quem tem uma doença celíaca, para quem tem uma intolerância ou alergia a glúten, enfim. Então, quer dizer, tem meios, tem saídas que dá para você viver bem, comer bem, né? Hoje em dia ainda, tem casas de produtos naturais que vendem os produtos, dá para você fazer em casa também, né? Mas não dá para você eliminar glúten de forma, vamos dizer, química ou física, não dá, né? Como assim? Tirar o glúten da... Não dá, sabe por quê? Eu digo, aveia sem glúten, não existe. Não, então, na realidade, o trigo, né, por exemplo... Trigo sem glúten, não existe. Então, na realidade, Rony, o glúten ele é extremamente resistente ali, mesmo se lavando, cozinhando, ele se mantém ali, então assado, ele se mantém ali. Então, a pessoa que tem, por exemplo, a doença celíaca, como eu comentei, tem que eliminar realmente trigo, aveia, centeio, cevada e seus derivados, o malte, né? No caso, como eu comentei, quem tem a hipersensibilidade, a alergia, é diferente, ela é transitória, ela vai tirar por um período, se necessário, obviamente, e vai fazer a avaliação e ela pode aceitar melhor o glúten após a retirada da melhora dos sintomas e tal, e depois ela pode aceitar bem o glúten, então é transitório, muda, né? Então, é por isso que tem que fazer uma avaliação realmente individualizada, avaliar a necessidade realmente, não é todo mundo que precisa, né? Claro. Então, por isso que tem que respeitar a individualidade de cada um, isso é super importante. Lógico, tem vários estudos realmente mostrando alguns relatos, né, sobre algumas doenças, alguns que pode ter ou não relação, que tem várias doenças, tem sinais e sintomas que, enfim, tem várias causas, né? Mas se tiver avaliação, se tiver realmente uma causa alimentar de alergia, de fundo de alergia, aí sim vale fazer o exame e avaliar, enfim, ou por uma avaliação nutricional, né? Super importante. O que eu vou dizer para você? Obrigado pela aula. Porque imagina. Isso é uma aula que eu tive hoje. E você que está em casa também, porque não tem glúten, contém glúten, não contém glúten. Sei lá porque aprendi tudo hoje. É super importante, né, Rony, a gente saber das coisas, né? Aqui, lógico, tem fins educativos, não são para você, né, atuar na sua vida, enfim, tirar o glúten. Vou tirar porque eu acho que eu tenho isso. Não. Aqui é para você conhecer, saber que pode, né? Cada um tem a sua... E logicamente, procurar aí um profissional. Esta bonitinha que aqui está é a doutora Carolina Santos. De 15 em 15 dias ela está com a gente, sempre às quartas-feiras, para falar de nutrição e saúde. Ela colabora com Todo Seu há anos e por isso mesmo nós temos por ela esse carinho tão grande. Se você quiser marcar, por algum acaso, uma consulta com ela, tem vários telefones. Tem o 2276-5413, tem o 5594-4919 e tem um site que é muito bonitinho, www.nutrisantos.com.br. Obrigado, meu amor. Até quarta sem ser essa outra. Isso, fica com Deus, tá, Rony? Uma ótima semana. Para você também, meu amor. Que Deus te acompanhe também. Obrigado, amor. Obrigado. Tudo de bom, Rony. Obrigado. Uma pequenina paradinha para a gente alinhar nossas parabólicas em busca de notícias quentes do universo televisivo. Porque hoje é dia dele, do crítico de TV mais amado, Zé Armando Vanucci, que no próximo bloco vai com você, comigo, de olho na TV. Enquanto isso, por que você não acessa a nossa fanpage para curtir, ficar por dentro de tudo o que acontece lá, ou aqui, no nosso programa? É
É só você ir lá, facebook.com/programa todo seu, tá? Me espera, hein? Tô voltando.